Certo, meus amigos? Então vamos aqui Certo, meus amigos? Então vamos lá. Dar início aqui aos nossos estudos a respeito do Fundeb, né? Então, um dos assuntos assim de extrema importância, né, para que a educação brasileira ela tenha uma organização eficaz, para que possamos oferecer uma educação de qualidade, né, uma educação que seja inclusiva, que atenda à necessidade de todos. É tanto que o próprio Fundeb, uma das suas competências é promover uma educação que atenda toda a diversidade que nós temos, né, na nossa sociedade. Todas as culturas, todas as pessoas que precisam, né, e que isso é garantido pela nossa Constituição, né, que precisam de uma educação de qualidade. Então, o Fundeb ele vem trazer essa organização da educação brasileira, né, dentro de uma perspectiva de manutenção, de uma educação com qualidade e também, é claro, traz a valorização dos profissionais da educação, algo que é tão importante para a educação poder continuar, né, promovendo, né, sua qualidade, promovendo aí esse desenvolvimento tão importante, né, que é a educação das pessoas, né, o conhecimento, né, que as pessoas realmente precisam ter. Perfeito. Então nessa nossa quinta aula a gente vai tratar exatamente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Nessa primeiro encontro aqui nós vamos ter nossas normas gerais, vamos entender um pouco de forma geral o que é o Fundeb, o que é esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que aqui nós estamos simplesmente, pessoal, tratando de uma lei, né, conhecida como Lei 11.494, que foi colocado em prática, né, que ela entrou em vigor a partir de 2007, tá bom? Então, só para a gente poder entender um pouco melhor quem foi o Fundeb, para que possamos chegar e falar sobre o Fundeb, anterior a ele existiu o fundo, né, que nós chamamos de Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Então, anterior ao Fundeb, nós tínhamos o Fundef. O Fundef ele foi colocado em prática a partir de 1996. Ele tinha como proposta, né, ter uma duração de 10 anos e atender o ensino fundamental. Tá? E o seu objetivo era chegar a atender o número de 30.200.000 alunos. Tá? E o recurso ele iria ser distribuído, né, na base, né, do número de alunos do ensino fundamental. Era utilizada a quantidade de alunos do ensino fundamental matriculados regularmente ou no sistema especial, né, de acordo com o censo dos anos anteriores. E aí por aí é que a gente poderia saber o quanto, né, cada escola ou município ou estado iria receber de recurso. Mas um dos problemas que o Fundef apresentava, vamos colocar assim, é que o objetivo dele era atender apenas o ensino fundamental. Diferente do Fundeb, colocado em prática a partir de 2007, porque em 2006 encerra o Fundef, nós tínhamos aí o Fundeb, né? Que o nome muda, porque nós temos o que? A partir de 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então não é mais só o ensino fundamental. Nós tínhamos aí agora a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então toda a educação básica ela entra, né, dentro desse fundo, né, dentro desse Fundo de Manutenção da Educação. Então todas as instituições a níveis municipais, estaduais, a União, né, a nível federal, elas passaram a ter participação dentro do Fundeb. Tá? E o Fundeb ele entra na duração de 14 anos, praticamente encerrando agora em 2020, mas graças a Deus ele foi aprovado e nós temos aí uma longa estrada, né, para fazer o Fundeb funcionar agora que ele já é permanente. E ele vem atender a educação infantil, ensino fundamental e médio. Tem como objetivo, né, atender, no caso era até 2020, 48,1 milhões de alunos, e ele conseguiu atender isso, e agora é continuar esse trabalho. E
a mesma ideia que tinha o Fundeb, vamos colocar assim, para a obtenção desse recurso, né, ele continua também no Fundeb, ó. A base, né, por exemplo, às vezes a gente pergunta, como é que a gente sabe, né, que os recursos vai ser destinado para o município, para o estado, para as escolas? Como é que funciona isso daí? Tudo é calculado à base do número de matrículas do ano anterior, para saber o quanto aquele município, o quanto aquele estado ou quanto aquela escola vai receber de recurso. Veja bem, a base do número de alunos da educação básica, desde a creche, da pré-escola, fundamental e médio, né, de acordo com os dados do censo escolar do ano anterior, observada a escala de inclusão. Então, por isso que é tão importante no período do censo escolar nós fazermos, né, o informar para o censo a quantidade de alunos que estão matriculados. Por isso que é importante a gente sempre ter um número crescente de alunos matriculados. Claro, não perdendo a qualidade de ensino. Mas é sempre bom uma escola ela ter um número de alunos matriculados, né, para que ela possa, no período de informar ao censo, ela tem um número vantajoso, né, para que ela possa receber um bom número de recursos, porque isso vai contribuir, isso vai ajudar na manutenção da escola, né? Isso vai ajudar para que a escola possa crescer, para que a escola possa se desenvolver. Então o Fundeb ele é muito importante, como o próprio nome já diz, para a manutenção e para que a escola continue crescendo, tá? E isso tudo é baseado de acordo com a quantidade de alunos matriculados no censo, né, anterior, claro, que vai me dar o recurso nesse ano. Por exemplo, ano 2020, nós temos como referência o censo de 2019. Então, de acordo com o número de matrícula em 2019, é o recurso do Fundeb que vai entrar no ano de 2020. E assim vai servir também para o ano. O censo encerrou recentemente e a quantidade de alunos matriculados vai servir para o recurso do ano seguinte, que é 2021. Então, é assim que o Fundeb funciona, tá bom? Então, aqui a gente vai caminhar um pouquinho sobre a realidade do Fundeb. Não vou me alongar muito, mas a gente precisa compreender como é que funciona essa parte, né, os principais detalhes aí desse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o Fundeb, né, é o fundo especial, como é colocado aqui. Eu vou até colocar um marcador de texto para poder ficar mais fácil. Lembrando que o Fundeb ele é o fundo especial da natureza contábil, né, e de âmbito estadual, o fundo por estado e por distrito, num total de 27 fundos. No caso, o Brasil tem 27 estados, então são 27 fundos que existem dentro do nosso território brasileiro, tá? Cada um apresenta, né, o seu relatório anual, que é de acordo com o censo, para o ano seguinte ele receber esse recurso para poder investir, né, nas suas escolas, nos seus municípios, nos seus estados e assim por diante. Então, formando na quase totalidade, né, por recursos provenientes dos impostos, olha só, recursos provenientes dos impostos e transferências de estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do dispositivo do artigo 212 da Constituição Federal. Professor, essa parte exatamente ela vem explicar da onde é que surge o recurso que é destinado ao Fundeb. E a partir daquele recurso ele é redistribuído, né, de forma contábil, vamos colocar assim, para os 27 estados que pertencem à Federação Brasileira. Professor, por que ele é contábil? Isso é uma pergunta bem interessante. Ele é contábil porque não é distribuído de formas iguais, tá certo? É importante que vocês entendam isso. O Fundeb ele é de natureza contábil porque ele é distribuído conforme a quantidade de matrículas que existe por estado, né, por município. Por exemplo, nós temos 27 estados. Só um exemplo, tá? 27 estados. Aí, nós tivemos aí uma arrecadação, um exemplozinho simples, tá bom? Simples. Nós tivemos uma arrecadação de 50 mil reais. Claro que esse dinheiro está avaliado aí em milhões, né? Então, aqui é só um exemplo. 50 mil reais foi a arrecadação. Aí seria fácil dividir 50 mil por 27 estados. Aí cada um ia ter aí R$ 1.851 para gastar na sua educação. Só que não é feito assim. Porque nós temos estado que o quantitativo de aluno é menor do que o outro, tá? Então, o que o estado faz?
ele organiza essa distribuição de forma contábil. Ele vai de acordo com o número de matrícula. Então, arrecadou aquele recurso, foi destinado ao Fundeb. Na hora de fazer a distribuição por estado, eles fazem um levantamento conforme o censo anterior. Aí eles olham, olha, o Maranhão teve 50 mil alunos matriculados. São Paulo teve 80 mil alunos matriculados. Então, São Paulo, na organização da distribuição de recursos, ele vai receber mais dinheiro do que o estado do Maranhão, porque ele tem mais alunos do que o estado do Maranhão. Então, é proporcional à quantidade de alunos matriculados. Então, tem estados que recebem mais, tem estados que recebem menos. Tem municípios que recebem mais, tem municípios que recebem menos. Tem escolas que recebem mais e tem escolas que recebem menos. Isso é proporcional, por isso que o Fundeb é de natureza contábil, tá bom? Dentro do seu processo de redistribuição. E esses recursos, você olha a Lei 212, o artigo 212 da Constituição Federal, e ela vai explicar exatamente de como é que vai ser arrecadado esse fundo, de como é que vai ser arrecadado esse recurso. Inclusive, eu fiz um resumo mental mostrando os 10 itens, né, que são utilizados para se obter esse recurso, tá bom? E aqui vem, ó, que além desses recursos, ainda compõe ao Fundeb, ó, o título de complementação, uma parcela de recurso federal, tá? Sempre que o âmbito de cada estado, o seu valor por aluno não alcançar um mínimo definido nacionalmente, independente, né, da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica, tá? A gente vai conhecer porque é o seguinte: todo estado, quando ele faz a arrecadação de impostos, ele tem um valor mínimo que ele tem que repassar esse recurso para a União, tá? Olha só, todos os 27 estados fazem uma arrecadação de valores e todos os 27 estados repassam esse valor à União. Geralmente, quando o estado não chega à cota mínima do repasse, que eles informam se ali 25%, quando o estado não repassa essa cota mínima, por exemplo, o estado tinha que repassar 25% dessas arrecadações de impostos, mas o estado não conseguiu, tá? Aí ele repassou ali uma certa quantidade. O governo federal, ele consegue fazer um complemento para que o estado fique tranquilo, entendeu? Então, o que acontece? Quando um estado ele não consegue cumprir com a sua cota mínima, o governo federal faz a sua complementação, para que realmente possamos manter uma educação de qualidade, tá? Então, o Fundeb ele também vem esclarecer isso, que quando o estado ele não consegue cumprir com a sua cota, o governo federal ele faz um título de complementação, né, para que o estado ele possa, né, alcançar um mínimo desejável no processo de qualidade, né, oferecer uma educação de qualidade. Perfeito. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre o artigo 212 da Constituição Federal, que vem exatamente falar sobre, né, essas demandas aí, os percentuais que cada estado, cada município tem que contribuir para que formamos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é um recurso que vai ajudar a manter e oferecer uma educação de qualidade. Então, o artigo 212 da Constituição Federal, ele fala assim, ó, que a União aplicará anualmente, olha só, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% aos estados e Distrito Federal e aos municípios 25%, né, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida ao proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Então veja bem, ó, nunca, jamais os estados e o Distrito Federal poderão contribuir menos do que 18%, tá? Vamos lá, nunca que menos 18%, e os municípios nunca que 25%. Então não esqueçam disso. No processo de contribuição para a União, os estados e Distrito Federal nunca vão contribuir menos de 18%, e os municípios nunca menos de 5%. Bom, desculpa, de 25%, tá? Essa é a receita mínima
que os estados e os municípios e o Distrito Federal vão conseguir, através das suas transferências e manutenção, né, no caso de impostos, que eles vão conseguir arrecadar esses recursos. Tá? Depois eu falo as fontes que, através dessas fontes, os estados e municípios conseguem obter esse dinheiro para poder ser depositado no Fundeb para depois haver a redistribuição. Então, aqui no parágrafo primeiro, ele fala o seguinte, que a parcela de arrecadação de impostos transferido pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Tá? E segundo, ele fala, para o efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e município e os recursos aplicados na forma do artigo 203. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui ele exatamente está colocando quem são os municípios, quem são as instituições que vão participar desse processo de transferência do recurso da União. Tá? Professor, pode participar escolas privadas? Não. Instituições privadas não participam do processo do Fundeb. Só instituições públicas de níveis municipais, estaduais e, no caso, o Distrito Federal e também as instituições federais que têm educação básica. Tá? Elas também entram nesse requisito. Tá bom? E existe outras instituições, como ele coloca aqui no parágrafo 2º, ó. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 203. Tá? É interessante lembrarmos porque o artigo 203 da Constituição Federal, ele, além de destacar essas três instituições, município, estado e federal, ele também fala o seguinte, ó, lá no artigo 203 ele vem colocar assim, ó, que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, tá? Definidas em lei. Então veja bem, é importante lembrar que dentro do processo do Fundeb, além das escolas municipais, estaduais e federais que recebem esse recurso, existem também as escolas de natureza comunitária, confessionária e filantrópica que também poderão participar da obtenção desse recurso. Filantrópicas são aquelas escolas que não têm que não têm fins lucrativos, tá? Por exemplo, vocês vão lembrar que o antigo Correio de Araújo em Pedreiras, ele funcionava dessa forma, no caso a rede Senec funcionava dessa forma, aonde ela recebia o recurso do governo federal. Se pagava uma taxa, mas uma taxa irrisória, era uma taxa apenas uma contribuição da sociedade para que a escola pudesse, né, oferecer uma qualidade a mais de ensino. As escolas confessionais são aquelas escolas religiosas, né, quando ela realmente também tem registro, ela também não tem finalidade lucrativa, né, e que também oferece uma educação de qualidade. E as escolas comunitárias, aquelas escolas que vivem dentro do processo comunitário, tá, que oferecem um ensino, também não tem fins lucrativos. Tá? Então são escolas com nenhuma finalidade lucrativa e que conseguem também entrar dentro desse processo do Fundeb. Então veja bem, escolas municipais, estaduais e federais e escolas, conforme o artigo 213, as escolas filantrópicas, comunitárias, confessionais, elas também entram dentro desse processo, tá bom? O parágrafo 3º fala o seguinte, que a distribuição dos recursos públicos assegurarão prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização garantida de padrão, de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Quando ele fala o seguinte, que assegurando prioridade ao atendimento da educação obrigatória. Qual é a educação obrigatória? É a educação, desde a educação infantil até o ensino médio, onde a criança ela passa a ter a partir dos 4 anos de idade até os 17 anos de idade, né? Que contempla a educação básica, que é a educação de ensino obrigatório. Então é dentro desse processo, educação infantil, fundamental e médio, são essas instituições que irão receber recurso do Fundeb. Tá? Os programas suplementares, ó,
de alimentação e assistência à saúde previsto no artigo 208, tá? No inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuição social e outros recursos orçamentários. Para quem não lembra, lá na própria LDB, quando se fala em programas suplementares, isso está relacionado a transporte, né, de alunos, ao material didático de alunos, a assistência de saúde, né, e também a alimentação, a merenda escolar. Esses 4 programas suplementares, eles não entram dentro do recurso do Fundeb. Existem outros orçamentos, né, que vão contribuir para que esses 4 programas, né, que é um direito do aluno, né, para que ele seja garantido, tá bom? Então o Fundeb não vai pagar a alimentação escolar. Existe um outro recurso destinado a isso, tá bom? Então vamos lá. O parágrafo 5º fala o seguinte, que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida, né, pelas empresas na forma da lei. O salário educação é exatamente aquilo que vocês viram no primeiro vídeo, né, que ele falava a respeito de como se dá o processo, né, outros recursos para investimento na educação, principalmente o salário dos profissionais da educação, salários de profissionais contratados, né, da onde é que vem esses recursos. E o salário educação ele vem de contribuições sociais, né, por exemplo, salários relacionados à aposentadoria de professores e tudo, outras fontes que realmente possam produzir recursos, né, para que a gente possa investir na educação, tá? E o parágrafo 6 fala o seguinte, que as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então o que é que acontece? Isso aqui é para a gente entender que todo recurso que ele vai ser destinado a uma escola, a gente tem sempre que lembrar que o recurso ele vem proporcional à quantidade de alunos. Se é o Fundeb ou se é outras fontes de recurso, nós temos sempre que entender que isso vai ser de acordo com o número de alunos matriculados que existe na escola. Por isso que é interessante a escola ela ter um número elevado de alunos, né, para que realmente haja um valor considerável para que a gente possa desenvolver a escola, né, investir na escola para que ela realmente possa crescer, tá bom? Então, lembrando que o Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional 53 em 2006 e regulamentado pela Lei 11.494, que é a própria lei do Fundeb, e pelo Decreto 6.253, tá? Que foi em 2007. Apareceu o númerozinho 1 ali, mas na verdade foi em 2007, porque se fosse em 2071 estava muito longe, né? E em substituição ao Fundef, né, que vigorou de 98 até 2006, sendo que o Fundeb ele surgiu ali em 1996 e começou a ser desenvolvido a partir de 1998, tá? E trata-se de um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, né, em fundo do Estado, Distrito Federal, num total de 27 estados, e formado, né, por parcelas financeiras de recursos federais e por recursos provenientes de impostos e das transferências de estados, Distrito Federal e município, vinculados à educação por força do dispositivo do artigo 212, que é o artigo que a gente acabou de fazer a leitura dele. Não é um artigo difícil de se ter um entendimento. Ele só diz exatamente quem deve participar dessa contribuição federal, né, e quem realmente vai se beneficiar com esse recurso, vamos colocar assim, um recurso extra, né, um recurso especial, como é colocado, tá bom? E ele coloca, independente da origem, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Então não é um recurso, pessoal, que quando cair no cofre público, por exemplo, do município, o gestor municipal ele vai poder pegar esse recurso e aplicar em uma outra instituição. Por exemplo, o recurso Fundeb veio e eu vou utilizar isso na infraestrutura da cidade. Eu não posso fazer isso porque é um recurso exclusivamente da educação básica. Eu não posso tirar esse recurso para poder aplicar ele em outro lugar, tá bom? Então, são destinatários dos recursos do Fundeb os estados, Distrito Federal e municípios.
que oferecem atendimento na educação básica. Então, toda a instituição, por exemplo, toda a esfera municipal, estadual, Distrito Federal, que oferece uma educação básica, eles irão receber esse recurso especial. Na distribuição desse recurso, são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa Educacionais, que é o INEP, que faz parte do MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Lembrando que a escola, que é uma observação interessante, a escola que tem problema no período do censo, que ela não consegue informar, é difícil isso acontecer, mas caso aconteça, aquela escola, além de prejudicar o fundo, né, que vai ser destinado ao município, ela também poderá ficar sem recurso, tá? Porque simplesmente ela esqueceu de informar o censo a quantidade de alunos que ela tem matriculado. Então, por isso que no período do Fundeb, quando se fala em organização do ensino básico, existe um período que os gestores ficam muito preocupados, que é exatamente informar a quantidade de alunos matriculados no censo educacional. E isso não é a Secretaria de Educação que vai ter que se responsabilizar por informar. Cada escola tem que informar a quantidade de alunos matriculados, tá bom? Então existe um sistema que ele é aberto no site do INEP e a instituição cadastra uma pessoa responsável. Cada escola vai fazer um informe, né? A quantidade de alunos, tem algumas observações lá que é para ser feita. Tá? O INEP não é só destinado, pessoal, à educação básica, ensino superior, público e privado. Toda a área que mexe com a educação participa, né, do processo do INEP, que é o censo escolar, tá bom? E ele é utilizado justamente no ensino público, né, para poder fazer essa organização e distribuição de recursos, principalmente para a educação básica, tá bom? Então, ó, os alunos considerados, né, portanto, são aqueles atendidos. Quem são os alunos que realmente entram, né, dentro do Fundeb? Quem são os alunos que são considerados pertencentes a esse recurso? Primeiro, os alunos que estão na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Segundo, nas modalidades de ensino regular, especial, educação de jovens e adultos e o ensino profissional integral. Lembra que no Fundef só entrava o ensino fundamental, né? Regular e especial. Ele não falava de educação de jovens e adultos, ensino profissional integral, até porque isso não existia. E hoje sim, hoje o Fundeb ele contempla tudo. Também, ó, as escolas localizadas na zona rural e na zona urbana, tá? Ele também contempla esses alunos. E nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial, matutino ou vespertino noturno, que são escolas de ensino integral, ou então as escolas noturnas, mesmo sendo regular, né? Mas isso tudo está garantido pela LDB. Então esses são as pessoas, vamos colocar assim, os alunos que têm direito a ser informado no censo para que o município, para que o estado ou as instituições que dependem do Fundeb possam receber o seu recurso, tá? São instituições, ó, envolvidas na operacionalização do Fundeb, que desempenham as seguintes atribuições. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês são as instituições que estão ligadas ao próprio Fundeb, tá? O INEP. O INEP realiza o censo escolar e disponibiliza os dados. O INEP ele é responsável por acompanhar e fazer o censo e depois disponibilizar esse quantitativo dentro de um relatório geral. E o governo, conforme os dados do INEP, é feito o processo de passagem do recurso, né? Vamos colocar assim. O FNDE, Fundação de Desenvolvimento Educacional, ele dá apoio técnico acerca do fundo aos estados, Distrito Federal e município, e também aos conselhos e instâncias de controle. Por exemplo, a gente precisa de um curso, precisa de um treinamento, precisa entender melhor como é que funciona o INEP. Então, o FNDE pode oferecer, né, cursos, ele pode ajudar as pessoas que vão trabalhar no INEP ou que vão precisar trabalhar com o Fundeb a ter um treinamento, a ter um entendimento sobre isso, ó. Realizar a capacitação dos membros do conselho, divulgar orientações e dados, realizar estudos técnicos com visitas ao valor referencial anual por aluno que sugere a qualidade do ensino, monitorar a aplicação de recursos. Então, além dele dar instruções
as pessoas que serão responsáveis por fazer esse trabalho, ele também faz a fiscalização, né, para saber se tudo realmente está sendo desenvolvido da melhor forma possível, que tudo está sendo realmente aplicado, né, aquilo que foi planejado. O Ministério da Fazenda, ele define as estimativas de receita do fundo, né, definir e publicar os parâmetros operacionais do Fundeb junto com o MEC e disponibilizar os recursos arrecadados para distribuição ao fundo, né? E também realizar o fechamento de contas da receita anual do fundo. Então, o Ministério da Fazenda ele é o responsável por essa parte mais burocrática, essa parte financeira, né? Quanto cada município, cada estado, por exemplo, desculpa, município não, mas quanto cada estado vai receber. Depois é que o estado faz a distribuição para os municípios, tá? A conversa aqui inicialmente é, primeiro o Fundeb vai para quem? Vai para os estados, tá? O estado tem aquela quantidade geral de acordo com seus municípios, ele tem um total geral. Depois o estado ele faz a distribuição para os municípios e os municípios fazem a distribuição por escola. Então é toda uma organização. E o Ministério da Fazenda ele faz todo esse acompanhamento. E temos o Ministério do Planejamento, que assegurará o orçamento, né, recursos federais que entram no fundo e participa do conselho do fundo no âmbito da União, tá? Por exemplo, é exatamente fazer o planejamento anual, né, do Brasil em relação ao que entrou de recurso, o que não entrou, como é que vai ser feita essa distribuição, planejamento, quais os estados vão receber mais do que o outro, né, e suas peculiaridades e assim por diante. Então tem todo um planejamento para que depois esse recurso possa chegar e atender, né, os nossos alunos, atender a nossa educação, tá bom? O Banco do Brasil ele faz o trabalho de distribuir o recurso e manter contas específicas do fundo de estados e municípios. Então, por exemplo, a escola, eu estou sendo gestor de uma escola, eu recebo um cartão exclusivo do Fundeb, que é por onde eu vou receber esse recurso, tá? E lá eu vou ter esse recurso para poder fazer o investimento durante o período que vai estar disponível, né, para que eu possa utilizar na escola. A Caixa Econômica Federal ela pode manter contas específicas do fundo de estados e municípios. Então, tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica, a gente pode ter uma conta específica para manter esse recurso, tá? Então, os recursos eles podem vir para o Banco do Brasil e pode também ter uma conta na Caixa para poder fazer essa organização do recurso para que a escola possa investir dentro da sua esfera lá, tá bom? Então, os bancos eles estão associados para poder fazer essa distribuição, principalmente o Banco do Brasil, para fazer a distribuição do recurso, tá bom? Então, pessoal, ó, isso aqui é uma observação interessante, que é chamado de CGFSE. É chamado de quê? A atuação da Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição da arrecadação do salário e educação. Portanto, esse órgão está relacionado ao Fundeb. O que ele faz? Ele dá apoio técnico acerca do fundo aos estados, Distrito Federal, município e também os conselhos e instâncias de controle, tá? Então o CGFSE ele tem esse dever de dar apoio técnico, né, de como operacionalizar esse recurso, aonde investir, como gastar, o que pode, o que não pode. Divulgar orientações e dados, né? Às vezes tem as orientações que a gente precisa saber sobre o Fundeb, dados, né? Estatísticas que eu preciso saber aí para poder utilizar na hora de fazer o planejamento da utilização desse recurso. Realizar estudos técnicos, né? Com vistas ao valor referencial anual por aluno que assegure qualidade de ensino. Ele também faz estudos técnicos para saber se realmente aquela quantidade de alunos, aquele recurso que está sendo repassado, se atende mesmo de fato. E monitorar a aplicação de recurso, tá? É mais um órgão aí que vai estar monitorando esse recurso. Pessoal, se tem um fundo que o gestor ele tem que ter uma preocupação tremenda, é o Fundeb, tá? Porque é um recurso federal, é um recurso que você tem que utilizar, tá? Você faz todo um planejamento antes de utilizar esse recurso. Você, além de informar para o censo a quantidade de alunos, você também vai ter que fazer o planejamento do Fundeb. Aí você vai ter um período dentro do ano para fazer os investimentos. Se você não utilizar todo aquele recurso, você tem que devolver, tá?
Você na prestação de conta, você vai ter que apresentar todas as notas, referente a todos os valores que você utilizou na hora do investimento, né, à escola. E o que você não utilizar, você vai ter que devolver, né, para a União. Então existe todo um processo, um recurso que você tem que ter uma atenção muito grande para não fazer besteira, né? Comprar um produto e ali perder a nota, perder a comprovação daquilo, a escola vai ter que dar conta, né, de você na hora da prestação de conta. Então é algo mesmo bem complexo, tá bom? Então o Fundeb foi instituído pela emenda, mais uma vez, 53, né? E aí nós temos também a medida provisória 339 de dezembro, que é convertida na lei 11.494, que é a lei atual do Fundeb, tá? E nós temos o decreto 6.253, tá? E o 6.278, que eles são de 2007, que vem trazer exatamente esse processo de formalização do Fundeb. Ó, com vigência, o Fundeb ele tem vigência de 2007 a 2020. E sua implantação teve início, né, em janeiro de 2007, sendo plenamente concluído no terceiro ano de sua vigência. E a essa altura, né, o total de alunos matriculados na rede pública será considerado na distribuição dos recursos e o percentual de distribuição do Estado, Distrito Federal e municípios, né, para a formação do fundo, que terá que atingir, né, um patamar de 20% calculado sobre os seguintes fontes de impostos e de transferências constitucionais. Então veja bem, o ano de 2020 é o ano que encerra o processo, na verdade, que encerrou o processo de planejamento do Fundeb, que foi agora em janeiro, tá? Então de janeiro para cá nós tivemos toda aquela discussão, né, se daria continuidade ou não ao Fundeb. E aí, se não fosse dado continuidade, teria que criar uma outra estratégia. Mas o Fundeb foi bem positivo, né, em relação a esse processo e garante, né, uma qualidade na educação e também de vida para os profissionais da educação. Então, por isso, foi aprovado e ele continua e agora passando por novos planejamentos dentro desses níveis, né, municipais, estaduais e federais, tá? Então, ó, além de esses recursos originários dos entes estaduais e municipais, recursos federais também integram a composição do Fundeb a título de complementação financeira, com o objetivo de assegurar o valor mínimo nacional por aluno ano a cada estado ou distrito federal, em que este limite mínimo não for alcançado com os recursos dos próprios governos. Quem lembra? A União, ela entra no mínimo com 18% para poder fazer um complemento quando os estados, os municípios e o Distrito Federal não conseguem atingir o mínimo de 25%. Aí a União entra, proporcional, é claro. Proporcional como? Eles conseguiram chegar em 20%. Então a União vai entrar com 5% para poder complementar, que é chegar ao patamar mínimo de 25%. Tá? Então tem sempre que lembrar dessa porcentagem. E existem as fontes que eu ainda vou apresentar para vocês, da onde se arrecada esse recurso para poder criar o Fundeb. Então são creditados automaticamente, ó, sem necessidade de convênio ou instrumento similar, na conta específica do Fundeb do Banco do Brasil, sendo os depósitos realizados em datas distintas, nas mesmas datas do crédito do recurso das fontes, né, que são as mães, ou seja, das fontes que alimentam o fundo. Então existe as datas específicas, existe um calendário que é repassado esse recurso e é depositado direto nas contas do Banco do Brasil de cada estado, e assim, consequentemente, vai ser feita a redistribuição municípios até chegar nas escolas, tá bom? Então a gestão dos recursos do Fundeb, né, programação, aplicação financeira, movimentação bancária e pagamentos, é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo e da autoridade responsável pela Secretaria de Educação ou órgãos equivalentes do Estado, Federal, Distrito Federal e municípios. Então, é de responsabilidade do secretário de Educação do Estado, do secretário de Educação do município e dos gestores escolares, tá? Que vão ficar responsáveis por poder fazer o controle, a programação, a aplicação do recurso, a movimentação bancária, os pagamentos, o controle de pagamento é de responsabilidade desses profissionais. Ela deve ser realizada utilizando-se a conta específica do fundo mantida no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal,
onde os recursos devem ser movimentados. Então, não é bom lembrar que os gestores não vão ter acesso ao dinheiro em espécie. Eles têm acesso a um cartão, como se fosse um cartão de débito. Aí ele vai, compra o produto que é permitido e faz o pagamento com o cartão de débito, guarda a nota para poder fazer as prestações de conta. É assim que funciona a movimentação do Fundeb. Tá bom? Então, os recursos do fundo, que é o Fundeb, devem ser empregados exclusivamente em ações, olha só, de manutenção e de desenvolvimento da educação básica, particularmente na valorização do magistério, devendo ser subdivididos para aplicação. Tá? Então, é um fundo que vai servir na manutenção da escola. Por exemplo, a gente precisa comprar por exemplo, um ar-condicionado. O município precisa comprar um ônibus escolar. Um exemplo. Então, se isso vem para a manutenção da escola, para a manutenção da educação básica, né, isso é permitido. A escola precisa comprar uma mesa de jogo, né, para os alunos poderem se divertir na hora do lazer. Já não é permitido, porque não se trata da manutenção e desenvolvimento da educação. Então, existe uma relação de itens que é permitido, né, para ser utilizado, para ser pago, vamos dizer assim, com o próprio fundo. Tá bom? Olha só. Calculado sobre o montante anual dos recursos creditados na conta do exercício, a parcela mínima de 60% do fundo deve ser destinada à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica pública, com vínculo contratual em caráter permanente ou temporário com o Estado, Distrito Federal ou Municipal, regido tanto por regime jurídico específico do ente governamental contratante, quanto pela consolidação das leis do trabalho ACLT. Então, veja bem, 100% do recurso do Fundeb. Desse 100%, 60% é retirado para fazer o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério. Quem são os profissionais do magistério? São os professores, são os gestores, são os supervisores, são essas pessoas que vão receber o pagamento pelo Fundeb. Os professores contratados, tá? Então, 60% do Fundeb é utilizado para o pagamento do salário dos profissionais do magistério. E os outros 40% destinado à manutenção e o desenvolvimento das instituições. Tá bom? Então, os princípios da anualidade encontram-se presente em toda a dinâmica do fundo, né? Visto que os parâmetros que o disciplinam são baseados em periodicidades anuais, né? Valor por aluno, valor mínimo, matrículas, ajuste de contas, de forma coerente com a aplicação mínima constitucional de impostos e de transferências vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Né? E os recursos do Fundeb originários de parcelas de impostos e transferências vinculadas à educação, consequentemente também se submetem a essa regra geral da anualidade. Dessa forma, tanto a programação orçamentária quanto a execução financeira devem se apoiar nesses princípios. Que princípios são esses? Exatamente esses princípios que eu acabei de colocar para vocês aqui no início. Tá? O princípio de que valor por aluno, valor mínimo, matrícula, ajuste de conta, pagamento de profissionais do magistério, investimento na manutenção da escola e assim por diante. Tá? Então a sociedade participa de todo o processo de gestão dos recursos do Fundeb, acompanhando as etapas relacionadas à previsão orçamentária, a distribuição, a aplicação e a comprovação do emprego desse recurso, por intermédio da participação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de criação obrigatória nas 3 esferas do governo. Então, é para colocar que a comunidade, por se tratar de uma gestão democrática obrigatória no ensino público, a sociedade também tem que fazer parte desse processo, do quanto a escola vai receber, de como ela vai investir, onde ela vai investir. Então, aquela pessoa que representa a sociedade também vai ser informada dessa movimentação. Então, a Lei 11.494, o artigo 1º, ela fala o seguinte, que é instituído no âmbito de cada Estado, Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, de natureza contábil, nos termos do artigo 60, né, da ADCT, que é chamado de Ato das Disposições
constitucionais transitórias, tá? Então, o primeiro artigo que vem no Fundeb, ele vem colocar quem são as instituições que pertencem a esse fundo, tá bom? Eu queria só mostrar para vocês da onde vem esse recurso que é formado, né, a questão do Fundeb. Os impostos que compõem o Fundeb, tipo, os impostos da onde a gente consegue montar o fundo, né, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Então, por exemplo, quem é que paga o salário dos professores? Quem é que ajuda, né, a fazer manutenção na escola? Quem são os impostos responsáveis por pagar os professores e por dar manutenção na escola através do Fundeb? O primeiro, o IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. É o valor cobrado todo ano dos donos de veículos com menos de 20 anos de uso. O valor arrecadado por cada veículo vai para o governo do estado e para o município, no qual o veículo foi emplacado, tá? Então, o que ocorre? Atualmente, esse valor ele acaba indo totalmente para a União, tá? Porque hoje nós temos um processo chamado Mercosul, que as placas, não existe mais placa por estado, né? As placas agora são gerais, a placa branca com o nome Brasil, o número da placa e tal. Então é um fundo geral. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o IPVA, ele participa, uma parte do IPVA é destinado para o Fundeb, tá? Outra coisa, o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade do Território Rural, imposto que é cobrado sobre os territórios rurais, ó. É o tributo federal que se cobra anualmente dos propriedades rurais. Uma parte do dinheiro arrecadado fica no governo federal e entra no orçamento da União. A outra vai para as prefeituras dos municípios, onde as fazendas se localizam. Então, também desse imposto, né, é arrecadado uma parte aí do dinheiro que vai para o Fundeb. Dívidas ativas, ó, constituído dívidas ativa tributária, aquela que proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento. Então, dívidas ativas do município, do estado e tudo, também serve para poder entrar nessa repartição aí desse recurso que vai para o Fundeb. O Fundo, né, de Participação dos Estados e do Distrito Federal constitui uma das modalidades de transferência de recurso financeiro da União para o Estado, previsto no artigo 159 da Constituição Federal. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, tá? Que é o Imposto sobre Mercadorias, que é cobrado nos produtos que nós consumimos em supermercados, tá? A carne aumentou. Por quê? Porque o ICMS ficou mais alto, então vai aumentar o imposto sobre mercadorias e assim por diante. Também desse imposto é arrecadado uma parte para o Fundeb. O IPLEXP, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, também, né, sobre a produção industrial. O ITCD, que é o Imposto sobre Transição, causa mortes e doações, né, é pago aos estados por quem recebe bens, heranças, doações e diferentes de partilhas, né, tipo o estado, alguém infelizmente deixou uma herança, o estado recebeu esse recurso e aí é repartilhado, tá? E o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é o fundo criado pela Constituição, transfere recursos à arrecadação pela União para os municípios, tá? Então é arrecadado também do FPN. E o LC, que é 87, né? Desoneração das exportações, valor que o governo federal repassa aos estados para compensar a desoneração da exportação, medida que torna a arrecadação estadual menor. E juros e multas, né? Essencial impostos que irão compor o valor do Fundeb. Então, pessoal, todos esses impostos aqui que vocês estão vendo são impostos que nós pagamos, que o estado repassa para os municípios. Então, esses 10 impostos aqui que vocês estão vendo, desses impostos é retirado uma parte para que se faça o Fundeb, né? Esse fundo que é utilizado para a manutenção da educação e a valorização dos profissionais, que é a questão do pagamento dos seus salários, tá bom? Então segure aí, na próxima aula a gente entra na lei principal do Fundeb.